Boa tarde, eu me chamo Flávio, sou livreiro aqui da livraria Megafauna. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês e agradecer a presença de Camila Dias, da Maiana, da Maria da Glória, do João Vicente e da Juliana. E a editora Temporal também. O livro, né, que é da conversa é o do Aimé Césaire, né, Uma Temporada no Congo, e está sendo vendido no balcão ali na porta da livraria. Agora com vocês, Camila. Obrigada. Boa tarde. Então, hoje nós estamos aqui para conversar sobre Uma Temporada no Congo, uma dramaturgia do Aimé Césaire. E eu já queria iniciar aqui o nosso bate-papo com a leitura de um trecho feita pelos tradutores. E aí depois a gente vai para as perguntas e conversa um pouquinho mais sobre a obra. Crianças, os brancos inventaram muitas coisas e trouxeram para cá. Algumas boas, outras ruins. Sobre as ruins, não vou me delongar hoje. Mas o que há de certo, certeiro mesmo, é que entre as boas tem a cerveja. Bebam, bebam horas. Além do mais, não é essa a única liberdade que nos dão? A gente não pode se reunir sem que termine em cadeia. Comício? Cadeia. Escrever? Cadeia. Sair do país? Cadeia. E assim por diante. Mas vejam vocês mesmos. Faz 15 minutos que falo a vocês e os milicos não fazem nada. Eu percorro o país, de Estanville a Katanga, e os milicos não fazem nada. Motivo? Eu vendo cerveja. E haja cerveja. Tanto é que se pode afirmar que a caneca de cerveja agora é o símbolo do direito congolês e das liberdades congolesas. Mas cuidado. Isso mesmo. Como no mesmo país tem raças diferentes, como na própria Bélgica, eles têm flamengos e valões, e todos sabem que não há nada pior do que os flamengos, existem cervejas e cervejas. Raças de cervejas, famílias de cervejas. E eu vim aqui para falar da melhor de todas elas, da melhor cerveja do mundo, a Polar. Polar, o frescor dos polos nos trópicos. Polar, a cerveja da liberdade congolesa. Polar, a cerveja da amizade e da fraternidade congolesas. Obrigada pela leitura. E já levando para dentro do nosso livro aqui, né, do livro que a gente quer conversar. Eu espero que todos aqui conheçam o escritor, mas para quem ainda não conhece, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre quem foi Aimé Césaire e um pouco sobre a obra que está sendo lançada aqui hoje. Bom, boa tarde. Aimé Césaire é um autor, a gente fala martiniquense, mas a rigor francês, né? Nascido na Martinica, porque a Martinica é um território francês, nascido em 1913, e um homem extremamente versátil, né? Muito conhecido por poeta, mas também ensaísta. Os seus discursos, né, têm sido bastante conhecidos. E também autor de teatro, né, que é o que a gente está trazendo agora, que é a terceira peça dele, terceira peça produzida, e que vem um tanto da sua produção como poeta, né? Então a poesia do Césaire aparece aqui também, né, nessa peça. E um homem político também, né, importante, deputado pela Martinica, e um autor muito importante nos pensamentos panafricanistas também. A gente tem que lembrar, por exemplo, que ele é um dos autores do conceito de negritude, né? Que eu acho que mas pode falar melhor. Boa tarde. Primeiro, rapidamente, eu quero agradecer, né, o convite da editora Temporal para estar aqui nesse debate, discutindo esse autor que é atemporal, como Aimé Césaire. Agradecer a pergunta da Camila.
Como o João já falou, né, o SESE ele traz um conceito que é muito importante, não só no contexto das lutas africanas pela emancipação da colonialidade europeia, mas também que é um conceito que influencia muito, inclusive, o movimento negro no Brasil, que é o conceito de negritude, que é um conceito que vai propor um resgate, digamos assim, dos africanos em meio à diáspora. Então, a partir da escravidão, do tráfico transatlântico, a partir da colonização da América e do imperialismo africano, a gente tem essa diáspora dos povos africanos pelo mundo. Então, o conceito de negritude ele é um conceito que busca resgatar, digamos assim, essa ancestralidade dos negros em diferentes territórios. Importante dizer, né, que esse conceito de negro, branco, não é um conceito que sempre existiu. Parece óbvio, mas às vezes a gente precisa colocar o que é óbvio também, né? Então, raça não foi um conceito que... os africanos não se classificavam a partir da categoria raça, né? Então, não existia o conceito de africano, não existia americano, não existia indígena, né? São conceitos que vêm com a colonização, com o imperialismo. E o conceito de negritude... proposto pelo SESE é esse conceito que busca esse retorno, demarcar essa ancestralidade. É uma forma dele dizer que existe, em meio a essa diáspora, algo comum que liga todos nós que viemos desse continente africano, né? E a obra do SESE é bem perpassada pelo conceito de negritude. Ele, junto com outros intelectuais do panafricanismo, ele forma esse movimento, que é um movimento transatlântico, um movimento que vai unir ali a América Central, a África, que também vai influenciar, como eu falei, a intelectualidade negra do Brasil, autores que hoje a gente tem cada vez mais vem lendo, como a Lélia Gonzalez, é muito influenciado pelo conceito de negritude, pelo trabalho do SESE. Antes da gente entrar na questão da tradução, que nós temos aqui 3 tradutores e uma historiadora, eu vou perguntar para a Maiana, foram necessários 50 anos para que essa obra chegasse até nós. Assim como tantas outras, e vem acontecendo nesse momento, e está sendo muito bom isso, né, mas nós não tínhamos acesso a essas obras de outros escritores que estão em outras diásporas. E... considerando que grande parte da população negra veio de Angola e Congo, a que você atribui essa demora na publicação das obras de Aimé Césaire aqui no Brasil? Essa pergunta que você me faz, Camila, já tenho pensado sobre ela há bastante tempo, para pensar não só a Aimé Césaire, mas por que inúmeros autores que já têm seus escritos há bastante tempo, só agora a gente está chegando até nós, só agora a gente está lendo. Eu vou responder a sua pergunta em 2 partes, né? A primeira, eu acho que a demora na publicação de Uma Temporada no Congo se deve ao fato de que a gente vive um processo histórico em que a história tem sido contada por um único ponto de vista, que é o ponto de vista dos vencedores, né? E aí eu coloco aspas nessa ideia de vencedor, porque eu não entendo que o processo da colonização e do imperialismo e a violência colonial possa ser considerado uma vitória. Mas, nesse ponto de vista, né, esses vencedores, quem são? São os brancos, cis, héteros. Então, a gente tem... a narrativa histórica que tem chegado até nós é essa narrativa, né? E a colonização na América, na África, entre os povos asiáticos, ela não foi só violenta pela expropriação da natureza, né, que o colonizador chama de recursos naturais, né? Mas ela também foi violenta pelo apagamento, pela invisibilização dessas populações. A Sueli Carneiro ela utiliza o conceito de epistemicídio para falar de... Porque quando você coloniza, você não destrói apenas o corpo físico, mas você também destrói a subjetividade. E se você destrói a subjetividade, você destrói conhecimento, você destrói sabedoria, você apaga, você invisibiliza. Então... o epistemicídio, você retira o protagonismo, você retira a possibilidade de ser sujeito
dessas populações. Então, acho que essa é a primeira parte para responder a sua pergunta, por que a demora na publicação do Aimé Césaire, porque a gente tem tido uma narrativa única, e como a própria Chimamanda Ngozi, que é, né, uma intelectual nigeriana, fala, há perigos numa história única, numa única narrativa. E eu acho que a segunda parte da resposta para a sua pergunta tem a ver com o fato, como eu coloquei agora no início, né? Raça não é uma categoria que diz respeito somente a nós negros, né? Raça é uma categoria relacional. Só existem negros se existem brancos. E o sistema da branquitude é um sistema que também é produzido nesse contexto da colonização e do imperialismo. E as pessoas que são racializadas como brancas, elas estão numa posição de privilégio, numa posição de poder. Se a gente pensa que conhecimento é poder, quem são as pessoas que estão à frente das editoras, né, do mercado literário? São pessoas brancas. Então, também acho que essa pergunta a gente pode fazer para os brancos. Por que a demora em publicar autores intelectuais africanos, estadunidenses, como as feministas negras estadunidenses, as feministas negras brasileiras, né? A gente tem alguns escritos, essa peça do Césaire da década de 60, ali, final de 60, início de 70, e aí está chegando agora para a gente, né? 2022, e a gente tem outras intelectuais, vamos pensar a própria Lélia Gonzalez, agora que a gente tem começado a ler essa teórica que pensa o Brasil, que pensa a americanidade. Então, acho que também essa pergunta é uma pergunta que a gente precisa fazer à branquitude, porque só agora a publicação, né? Ou seja, implicar também os brancos nesse processo. Eu sempre digo que a questão do racismo, e principalmente a questão do racismo aqui na nossa bolha, né, que é a literatura, ela não é um problema nosso, né? Não é um problema nosso. Quem perpetua e quem faz o racismo continuar é a branquitude, né? Então, você está completamente certo. A gente tem que perguntar quem cabe, né? E agora, indo para a questão da tradução, e aí eu queria saber de vocês, como que se deu esse trabalho coletivo de tradução da obra de Aimé Césaire? Bom, boa tarde a todos e todas. Também gostaria de iniciar agradecendo o convite e essa oportunidade de dividir o espaço com todos vocês. Sobre o trabalho de tradução, bom, na verdade, João, Glória e eu já viemos de outros trabalhos coletivos, até porque o trabalho com o teatro ele é um trabalho que se faz a várias mãos. Então, dentro da universidade, nós já trabalhávamos atuando, traduzindo, levando para a cena outras peças normalmente, né, mais de autores africanos. E, em determinado momento, né, surgiu essa oportunidade de fazer essa tradução, que para nós foi, eu diria que um prazer, uma honra, e nós fizemos esse trabalho normalmente em voz alta, né? Nós fizemos cada uma primeira leitura, passamos a fazer trechos, né, de traduções, e depois a gente lia em voz alta, os três juntos, para que a gente pudesse ter um pouco a dimensão desse texto no palco. Afinal de contas, ele é uma peça teatral e ele foi feito para ser encenado, ele foi feito, né, em processo de encenação. Então, passava muito pelos nossos ouvidos, né, dos três. Continuamente, nós nos ouvíamos e, semana a semana, nos encontrávamos religiosamente e íamos fazendo trecho a trecho, ouvindo e discutindo nuances de ritmo, nuances de léxico, porque, enfim, envolveu um processo de pesquisa também relativamente extenso, que rendeu a uma série de notas, né, que acabamos inserindo, e o trabalho com a editora, que também foi um trabalho extremamente positivo, que seguiu a mesma linha coletiva, fez com que a edição ficasse riquíssima, também do ponto de vista
de estudo, né, para quem quer se aprofundar no MCZE e nessa obra. Então, eu acho que foi um pouco essa troca como leitores, como espectadores que somos de teatro e buscando sempre um meio termo, né, entre as nossas decisões tradutórias, que nunca são fáceis, né? Elas sempre envolvem várias exclusões de nossa parte. Eu acho que inicialmente foi isso. Então, só para complementar um pouquinho, eu sou professora da Universidade de Brasília, então, boa tarde, apaixonada pelo teatro. E a gente tem um coletivo de teatro que se chama Na Classe em Cena, na Universidade de Brasília, já há 12 anos. E, como a Juliana falou, nesse coletivo de teatro a gente encena peças. Eu sou professora de letras francês, então, em geral, são autores de língua francesa da África subsaariana, né? E aí veio a oportunidade, graças ao convite, à proposta, né, da editora Temporal, a quem eu agradeço muito, da gente trabalhar sobre esse texto do Césaire. E aí, como a gente já tinha esse hábito do trabalho coletivo, né, aí a gente partiu para esse desafio e foi, como a Juliana contou aqui, o processo, e que foi um processo duro, né, porque exigiu bastante trabalho, mas, ao mesmo tempo, muito prazeroso. Cada vez que a gente se reunia para ler o texto e traduzi-lo, a gente ficava cada vez mais apaixonados pelo texto, né? E hoje, ler esse texto em voz alta, para mim, é um imenso prazer, né? E eu espero que ele seja lido em voz alta por muitas e muitas pessoas, encenado, porque é um texto belíssimo e que, como já foi dito, fala hoje, né, com o Brasil hoje de forma extremamente estreita, né? Então, acho que é muito importante e fico muito feliz de ter conhecido vocês, o contato com a Temporal, que sempre foi super cordial, respeitoso, de troca, de aprendizado mútuo, e isso é muito importante para a gente. Então, agradeço demais e agradeço a presença de vocês aqui hoje. E é interessante vocês falarem essa questão da oralidade, né? Os povos africanos têm e trazem, né, essa tradição da oralidade. E vocês também fizeram isso. Então, que interessante saber que foi dessa forma, né? Poderia ter sido de outra, mas não, vocês escolheram essa maneira. E aí, vamos lá voltar para a Maiana. Quais relações de uma temporada no Congo com o Brasil você faz, né? E aí vou contextualizar um pouquinho mais para você. Qual que é a urgência desse encontro entre Temporada de Furacões, que vocês vão ler, acredito, e o Brasil de hoje, né? E também o que os leitores vão encontrar, né? O que você acredita que os leitores vão encontrar dentro de uma Temporada de Furacões? Desculpa, uma temporada no Congo. Bom, eu comecei minha fala dizendo que o Aimé Césaire é um autor atemporal e extremamente atual. E, na medida que eu ia lendo aqui Uma Temporada no Congo, eu fiquei muito pensando em todo esse contexto político que a gente tem vivido nesses últimos 4 anos, né? Acho que a Temporada no Congo ele é um resgate de uma história que a gente pouco conhece, uma história falada, produzida e contada a partir do ponto de vista dos vencidos, né, digamos assim, com todas as ressalvas que eu faço para essa ideia de quem venceu, quem perdeu. E eu vejo uma temporada no Congo como a luta pela liberdade, a luta pela autonomia, a luta pelo direito de existir, de ser considerado humano. Porque quando a gente pensa nesse processo da colonização, tanto que a gente viveu aqui nas Américas, a África viveu, foi um processo de desumanização, né? Foi um processo de apagamento, de invisibilidade, como a gente tem falado aqui. E eu acho que uma temporada no Congo traz à tona essas populações que foram apagadas, invisibilizadas, uma outra narrativa, a possibilidade da gente conhecer a história por essa perspectiva daqueles que foram
vencidos. E eu acho que dialoga muito com esse momento que a gente vive no Brasil, que é um momento em que a gente tem lutado pelo direito de existir, pela liberdade, pela nossa autonomia, com todas as questões que a gente pode pensar que a nossa democracia enfrenta, quando a gente se viu na ameaça de não tê-la também, acho que foi apavorante. Então, acho que uma temporada no Congo é extremamente atual para a nossa história, porque traz o protagonismo daqueles que foram silenciados, invisibilizados, apagados, e é um resgate de uma história que acontece no Congo, mas também que é muito nossa, né? Porque a nossa população é uma população ame-africana, como diz a Lélia Gonzalez, né? E é uma população que pouco reconhece a sua ame-africanidade, a sua relação com a África e a sua relação com os indígenas. Então, acho que as pessoas, ao lerem Uma Temporada no Congo, elas vão ter a oportunidade de conhecer um pouco da própria história. Eu acho que é isso, inclusive, que o livro me traz, assim, um resgate histórico. E indo de encontro ao que você fala, é possível até que, mesmo não sendo uma diáspora brasileira, porque a gente tem as nossas especificidades, né? Tanto de colonização, como dos mecanismos de violência racistas, que são diferentes, por exemplo, de outras diásporas. A gente não pode comparar o Brasil com os Estados Unidos. O racismo é o mesmo, mas a roupagem desses mecanismos de violência, elas são diferentes, né? Então, a gente pode considerar que Uma Temporada no Congo traz até um toque de letramento racial, mesmo não sendo a nossa diáspora, né? Abre um olhar diverso, né, para uma outra cultura, mas não deixa de trazer essa questão do letramento racial, né? Isso eu achei muito interessante na minha leitura, quando eu fiz. E até dei uma viajada, assim, relacionando esses últimos 4 anos, mais 2 de golpe, porque o poder também ele usa dos mesmos instrumentos, né, para colonizar. Então, eu fiquei muito em cima disso, até fiz um post na internet falando, tirem suas próprias conclusões, né, sobre isso. Se parecer, é isso mesmo, né? Tá. Agora é uma pergunta para os tradutores. A forma utilizada na escrita de Césaire mescla fatos históricos, cantigas, canções, versos, junto à linguagem teatral. Essa estratégia não é por acaso. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Porque logo no prefácio vocês falam, né, sobre essa questão. Então, eu acho que tem a ver até com a questão da tradução também, né? Então, se vocês puderem falar. Bom, realmente no texto, assim, quando a gente começa a traduzir, a gente vai vendo que tem muitas mudanças de tom, né? Então, por exemplo, a gente até cita que o próprio Patrice Lumumba demora um pouco a aparecer na peça. Então, a gente sente que o Césaire tinha uma certa intenção ali de colocar no centro da peça o povo congolês. Então, é uma história de um herói, de uma arte nacional, mas também de um povo. E ele usa a estratégia como poeta, né, já consagrado. Então, ele usa essas estratégias durante o texto todo. Então, a gente vai ter discursos mais solenes do Patrice, a gente vai ter a musicalidade, que a gente tem um personagem que a gente chamou de o tocador de calimba, que é um instrumento africano, é um bardo que conduz toda a peça, que aparece ali como uma espécie de narrador. A gente pode pensar num griot também, né? Que vai costurando a peça e vai apresentando esses elementos de música. A gente tem diálogos extremamente populares do povo brincando ou se lamentando. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de discursos. Então, acho que até pensando no que a Maiana falou, será que o Césaire já não propõe ali dentro, eu também não quero fazer um discurso único, né? Eu vou tentar trazer para cá, para essa forma de contar a história, diversos discursos, né?
e de diversas formas. E aí isso é um desafio para a tradução também. Porque você está indo num caminho, traduzindo, e de repente, né, às vezes você está com um vocabulário super norma culta, complicado, e de repente vai para um palavrão, tudo mais raso, mais cotidiano, né? Então a gente traduziu muitas coisas aqui, né, ao mesmo tempo. Isso foi muito legal. Aí mesmo um dos banqueiros, né? Porque tem vários coros na peça, né? Então, tem um coro dos banqueiros, né? E um dos banqueiros fala em versos alexandrinos, né? Que é o verso nobre francês, né? De 12 sílabas, né? Então, a um determinado momento a gente se deu conta, puxa, esse banqueiro fala em alexandrinos, né? Como é que a gente vai fazer, né? Então, esses tons diferentes também apresentaram para a gente desafios, né? Importantes. E eu gostaria só de voltar um pouquinho para o que a Camila falou, a questão política do que a gente viveu nos últimos 6 anos, totalmente, porque a gente está falando aí de um golpe de Estado que aconteceu, né? O Patrice Lumumba foi assassinado, né? Então, e a gente vê justamente, né, os mecanismos, né? A questão dos banqueiros, do capitalismo, né? Então, esse mecanismo ele fica tão claro que a gente se vê mesmo, a gente fala, impressionante, isso aconteceu e continua acontecendo, né? Então, nesse sentido também, né? Ele vai, é um letramento também, né, para a gente ver como a história, né, a história vai se desenvolvendo e a gente acaba enfrentando de novo os golpes, né, e de novo a gente tem que estar atento, né, o tempo todo para poder denunciar isso, mostrar isso através do teatro, através da literatura, né? Então isso e nos discursos, né? Os discursos são, como o João já citou, os discursos são belíssimos. E a gente poderia colocar hoje na boca de qualquer um de nós vários desses discursos que caberia assim totalmente, né? Só fazer uma notinha assim ainda a respeito dessa questão política, que na peça o César vai apresentar de uma forma muito crítica o discurso dito neutro, que então a neutralidade, então essa é uma coisa que ele provoca muito a gente a pensar, né? E acho que muita gente tem ido por esse caminho assim perigoso. E aproveitando essa questão, as diferenças de tons que se veem, a diferença de tons, ela se expressa, né, pela linguagem. Então esse dito discurso neutro, ele tem uma forma específica de aparecer no texto. Os discursos do Lumumba têm outra forma. A presença enfim, do coro, dos cantos, de tudo que é mais musical se apresenta de outro modo. Há citações, há referências bíblicas, referências a outros poetas. E, na prática, durante o processo de tradução, isso a gente também não percebe à primeira vista, né? Então, não é numa primeira leitura que a gente consegue, sobretudo lendo uma língua que não é nossa língua materna, perceber essa diferença. Mas é uma diferença muito cara para o texto. Então, muitas vezes a gente voltou, e aí eu reforço o que eu tinha comentado antes, do ler e escutar, porque a gente sentia se em língua portuguesa isso soava, se tinha mais ou menos o mesmo impacto que a gente sentia quando a gente escutava em francês. Claro que sem querer transpor o que é intransponível, né? E, ao mesmo tempo, a gente gostava muito de falar um para o outro. Fala e vê se cabe bem na boca, porque isso é muito importante, né? Se a gente transpunha partes que visivelmente são versos, então a gente busca tentar fazer também um verso que se adeque bem à boca de um falante de português brasileiro, né? Eu não ia ler, mas eu vou ler um trecho para a gente imaginar a nossa conversa aqui. Mas não foi somente Deus que os brancos confiscaram em benefício próprio. E não foi somente Deus que os brancos capitalizaram.
E não é somente de Deus que a África está frustrada. É dela mesma, que a África é roubada. É dela mesma, que a África tem fome. É por isso que não quero nem Messias, nem Mahdi. Como arma, tenho apenas a minha palavra. Falo e desperto. Não sou um reparador de erros ou um fazedor de milagres. Eu sou um reparador de vidas. Falo e devolvo a África a si mesma. Eu falo e devolvo a África ao mundo. Eu falo e, atacando na base opressão e servidão, torno possível pela primeira vez, a fraternidade. Isso é lindo. Isso é lindo e é a nossa cara. É a cara do Brasil. É só mudar o contexto, é só mudar quem fala e a gente vai ter esse retrato um tanto fiel do que está acontecendo aqui, né? E é isso mesmo, a leitura desse livro do Aimé Césaire é totalmente arrepiante. Você vai lendo e os pelinhos do braço vão subindo e é uma leitura que a gente sente, né, com o corpo. E obrigada por essa tradução, porque muitas vezes a gente pega um livro na mão, mas a gente esquece de falar dos tradutores. Sem os tradutores, nada do que a gente lê seria possível, né? Dos clássicos aos contemporâneos, são os tradutores que merecem todo o mérito. Então, parabéns e uma salva de palmas para os tradutores. Obrigada. E a oportunidade também de a gente poder publicar, né? Então, eu agradeço mais uma vez a Temporal, porque a gente tem feito várias traduções no coletivo de teatro e sempre aquela dificuldade, né? Então, acaba ficando para um círculo restrito ali, né? Dos estudantes, né? Então, a oportunidade que isso venha a público e seja lido, adorei ouvir você lendo. Realmente, eu acho que aí é o nosso, né? É o nosso maior prazer ouvir esse texto em várias vozes, né? Esse vai ser a nossa maior vitória, assim, o nosso maior prazer. Como a gente está falando de um escritor, de um pensador, de um intelectual negro, a gente não pode deixar de pensar nas questões raciais nunca. Então, a gente vai indo e voltando, tá? Entre tradução, forma, conteúdo, mas a gente volta de novo para as questões raciais. Então, queria que a Maiana falasse um pouquinho para a gente. Essa obra ela demarca os conflitos gerados pela colonização. E, em especial, a colonização belga, né? Foi um rei belga que entregou de presente, um rei da Bélgica, que entregou de presente o Congo para uma outra pessoa. Olha só que absurdo. Você pegar um povo e falar, toma, agora é teu. Né? Você vai cuidar disso. E houve também a imposição da cultura, né? do colonizador. Você pode falar um pouquinho sobre isso, que a gente vê dentro do texto de Césaire? Eu vou responder isso que você me pergunta a partir da observação que o João e a Juliana fizeram sobre o cuidado com o discurso neutro, né? Porque uma das formas de você apagar a cultura de um povo é estabelecer uma suposta neutralidade, né? E quem faz isso e quem fez isso muito bem feito durante muito tempo foi exatamente o colonizador, né? Essa ideia de que existe um discurso neutro, né? Que existe que não há um sujeito que enuncia, essa é uma das estratégias coloniais para você dominar um outro povo, né? Porque você diz, olha, nós somos universais, né? Nós brancos somos universais. Os marcados são vocês, né? Negros, indígenas, colonizados, vocês são outro, né? Por isso que eu retomo a questão, né, já colocada de que raça é uma categoria relacional, porque dificilmente brancos se veem como brancos, colonizadores se viam, né, como colonizadores. O que eles estavam fazendo? Eles estavam levando a cultura, eles estavam levando a religião, eles estavam levando Deus, a modernidade, a ciência, né? Como se africanos, congoleses, enfim, senegaleses,
não tivessem as suas próprias referências, sua própria cultura, suas próprias crenças, né? E aquilo era considerado menor, né, diante da civilização. Então, eu acho que a peça, gosto muito disso que vocês trouxeram, da gente, quando que Uma Temporada no Congo é a história de um mártir, né, de um herói do seu povo, mas é a história desse povo congolês, né? É uma obra que traz a história desse povo. Porque é exatamente isso. Uma das formas de você apagar, de você destruir uma cultura, é você não reconhecer aqueles sujeitos, né? É você apagar essa voz, é você silenciar essas vozes. E eu acho que é por isso também que também me toca muito Uma Temporada no Congo, porque é a oportunidade de você ouvir essas pessoas, você ouvir essa população e você compreender os males, né, da colonização. Por isso é um texto extremamente atual e que reverbera muito em nós também. A gente vai encaminhar para o final, mas antes de tudo, eu, como mediadora de leitura, sempre gosto de saber da experiência de leitura das pessoas. Então, a Maiana já falou um pouquinho, mas ela pode até falar mais. Mas eu gostaria de saber de vocês. O que vocês vão levar da leitura de Uma Temporada no Congo? E como foi para vocês, como leitores, tá? Não como tradutores, que existe uma diferença nisso. Mas a minha curiosidade de mediadora de leitura não me deixa fugir dessa pergunta. E também, quando a gente fala do livro que a gente leu, outras pessoas se interessam, né? E, querendo ou não, a gente precisa vender livro, né, gente? Então, vamos lá vender esse livro. Falar bem dele. Então, se vocês puderem falar como que foi a experiência de leituras de vocês, como leitores, e o que vocês levam. Eu acho que tem uma primeira camada, tem várias camadas sempre, né, a leitura, né? Eu acho que tem uma primeira camada, como professora de literatura francesa, de língua francesa, porque a gente conhece os eventos históricos, né, que aconteceram com o Patrice Lumumba e tudo, mas você vê esses eventos históricos e pensar que é um autor que é martiniquense, né, da América, de um território francês ultramarino, falando do Congo, que na época ele não conhecia, né, ele não tinha visitado ainda o Congo. Então, é muito interessante como a gente vê o cruzamento de várias culturas mesmo, de várias posições, e tem a ver com a posição política do próprio Césaire, né? Mas eu acho que, além da poesia... Bom, tem muita coisa para falar, como eu disse, são várias camadas, mas a primeira camada que me vem, como professora, é a questão cultural das culturas envolvidas, né? Como é interessante ver isso, né? Ele nasceu na Martinica, o Césaire era deputado, né? Viajava frequentemente, fez formação na França, não conhecia o Congo. É importante ressaltar que ele escreveu poucos anos depois do fato histórico, né? Foram poucos, então ele não tinha uma distância histórica, né, temporal até. Então, assim, uma coisa que me fica, além da poesia dele, bom, a gente já falou disso, é essa questão das culturas mesmo, e como vai se entremeando, né? América, né? Europa e a África, né? Bom, acho que, para mim, assim, já há algum tempo, uma questão que eu venho refletindo assim, é sobre as diversas formas de conhecimento e de saber que a gente pode ter, obter, se apropriar. E porque até um certo momento, na verdade, ainda é uma ideia muito difundida entre as pessoas, que a gente tem, por exemplo, que o conhecimento pode ser obtido através de teoria, e a arte, o teatro, a beleza servem para distrair, para entretenimento, para outras coisas, mas cada vez mais tenho vivido e sentido essa experiência de aprender e conhecer as coisas através da arte. E essa obra, para mim, o especial que ela traz é isso, sabe? Você conhecer uma história e não é
releitura histórica pura e simplesmente, muito pelo contrário, e a escrita do Césaire permite isso, né? Então, é ver o quanto a gente pode conhecer, e esse elemento emocional e ficcional que é incluído na obra, de como ele acrescenta no aprendizado e como isso pode ser, por exemplo, talvez, possivelmente, muito mais valioso para o aprendizado do que, por exemplo, a simples leitura de um texto teórico sobre a colonização belga no Congo, por exemplo. E se eu puder acrescentar, né, ainda algumas outras camadas possíveis, porque, de fato, para mim, esse livro também foi fonte de muito conhecimento. Eu diria que eu também fui atravessada por uma espécie de reflexo da nossa própria história. Eu acho que isso também foi algo muito forte durante a minha leitura. Essa sensação de se ver na história do outro, né, e de se perguntar, é aqui, é lá? Como pode? Como eu posso estar vendo isso ser contado na boca de outra pessoa que não viveu o que eu vivo, né? Então, houve esse grande impacto do reconhecer-se, né, na história da colonização belga no Congo e do processo de independência, mas eu também fui bastante impactada pela linguagem, né? Eu também, como professora, eu acabo pegando bastante na palavra e eu fico muito admirada com a capacidade do Aimé Césaire de recontar tudo isso, mas de uma maneira que eu não sou capaz de reproduzir, e de maneira tão singular, tão bela, né? De fato, a pluralidade do texto do Césaire, eu já o conhecia como teórico, né? Então, vê-lo, né, como dramaturgo foi outra dimensão dele. Então, pude ver o homem grandioso, né, que ele foi, e eu fui muito impactada pelo modo dele dar forma poética a toda essa história trágica. Eu queria só destacar que, para mim, esse é um texto muito pessoal. Vou explicar por quê. Acho que uma das maiores crueldades da colonização é o apagamento da ancestralidade. É você não saber quem são os seus ancestrais, né? Então, quando eu leio Uma Temporada no Congo, é como se essa história fosse minha também, um pouco, né? Como se eu estivesse assim resgatando um passado que eu não conheço, mas que eu sei que está lá. Então, à medida, não é só assim, né? Não é só a história da colonização no Congo, e como isso também reflete na forma como nós vivemos a nossa história no Brasil, mas para mim me pega muito pelo lado pessoal, né? Como se eu pudesse resgatar, como se eu pudesse voltar, como se eu pudesse pegar um pouquinho daquilo que foi apagado, mas que eu sei que está lá, né, nessa minha ancestralidade. Então, para mim, o texto me traz esse resgate, essa memória ancestral. Eu também senti o mesmo que você, Maiana, porque eu tive a oportunidade de fazer um teste de DNA de origem. E deu 75% de África. E em primeiro foi Angola e depois Congo. Então, eu estou aqui, né? Eu estou aqui dentro desse livro também, né? O meu DNA, quando eu li, acho que por isso me arrepiei, por isso fiquei emocionada também. A gente não vai ter tempo para falar sobre o pós-fácil, mas o pós-fácil desse livro ele é escrito pelo Kabengele Munanga. Então, é de uma importância assim, tremenda termos um pós-fácil desse escritor, pensador intelectual negro, que é tão gigante e que contribui tanto para os nossos pensamentos enquanto pessoas negras, enquanto letramento racial, enquanto informação para todo mundo, né? Nós vamos encerrar, então, agora com uma leitura, um trecho.
Eu não agradeci a princípio, mas agradeço agora pelo convite da Temporal, pela acolhida da Megafauna, por estar conversando com vocês e tê-los conhecido. Isso só engrandece ainda mais as minhas vivências com relação à literatura. Então, a gente encerra agora com a leitura. Então, só para informar, eu escolhi ler um trechinho que é justamente uma dessas canções que o tocador de calimba canta para fazer um clamor aos soldados. Pólen de fogo, ébrio tempo de semeaduras, passarinho que vai e vem, esquecido passarinho do grude e da zarabatana, que avoado, diz a armadilha. O pássaro se esqueceu da armadilha. A armadilha se lembra do pássaro. Bom, e para encerrar, de fato, eu escolhi um trecho que também é uma canção, mas nesse caso é de um mercenário. A gente já está bastante avançado na história, já se prepara o momento, né, da execução do Patrice Lumumba, e o início da canção ficou assim: no norte e no sul, no deserto sob os trópicos, relva ou selva ou mangues dos deltas, chuva, febre ou mosquitos, pele que o sol bronzeou, jovem cavaleiro, sente teu coração se inflar, é pelo direito e para se libertar. Gente, obrigada pela presença de todos vocês.